está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas, com a voz assim, meio assim, sabe, daquele jeitinho, ouvinte, meio assim. Mas estamos aqui firme e forte. Alô, você que tá no Facebook, tá no Face. Seja bem-vindo ao Facebook da 93 FM. Estamos transmitindo agora com imagens aqui através do Facebook da 93 FM. Corre lá, quero ver você aqui, quero que você conheça todo o nosso time, participe aqui do nosso debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 1º de agosto de 2019. Vale com o debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, bom dia, Marcela. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores. Tchauzinho pra turma do Face, 968038319, como falou o Rui, que é a nossa voz padrão, é o nosso WhatsApp. E pelo WhatsApp você participa dando a sua opinião durante o programa, mas só pelo WhatsApp você manda o aniversário do seu pastor, da sua pastora, o aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo hoje, o aniversário da sua cidade, se estiver fazendo aniversário hoje. Afinal, a gente ora. Ô, Marcela. Ontem nós tivemos o nosso debate 93, tratamos aqui sobre, entre outros pontos, a questão do Apocalipse, e vamos ter uma sequência que você vai anunciar em breve a data, para que o nosso ouvinte fique atento, para que a gente vá acompanhando, e o tema será, nós vamos voltar no Apocalipse em várias perguntas. Tem muitas perguntas que não foram respondidas ontem. Tem o negócio do dinossauro também, que o pessoal quer saber do dinossauro. Ô, Marcelo, onde é que foi parar o dinossauro? Eu não sei não, eles vão responder. Eles vão responder. Mas o povo quer saber do dinossauro. Eu não sei, eu também tô aguardando para saber, entendeu? Muito bem, nós vamos estar falando sobre o Apocalipse aqui, a volta de Jesus, como é que vai ser. Tem aquela música legal também, que é o mercado. Eu não vou cantar não. Quase foi, quase foi. Ô, Marcela Bastos, vamos agradecer os nossos queridos e amados ouvintes que estão conosco. Vamos lá. Vamos tentar registrar aqui com alegria. Jaqueline Cruz. Esli Esteves. Daniele Macieira. Vanessa Freitas. Denise Ferreira. Sheila Costa. Luciana Santos. Kézia Rur. Rita Maria. Adriana Souza. Márcia da Rosa. Vera Salles. Lorena Soares. Tiago Andreoli. Rosilane Borges. Luciana Santos. Valisléria Ramos. É isso mesmo. Gláucia Rangel. Jefferson Soares. Laudiceia Evangelista. Rosilane Borges. Kátia Carvalho. Graça Lopes. Alanda Anne. William Barbosa, Fátima Alves, Maria Aparecida, Cida Lopes, Thaís Benites, Solange Santana, Valéria Peçanha, Jane Monteiro, Tiago Andreoli, Fabiana, Valéria, Mônica, Alain, Taia, Sônia e muito mais. O Apocalipse, o Apocalipse, o Apocalipse. Muito obrigado, ouvinte, pela sua audiência maravilhosa, também aqui no Facebook da 93 FM. Anunciar a data já, hein? Segura aí. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, vamos ao tema 01 do programa de hoje. Nem apresentamos debatedores com câmeras, né? Meu Deus do céu, o que o resfriado não faz com a pessoa. Muito bem, como saber a área da igreja que Deus separou para mim? Não quero perder mais tempo, sinto como se estivesse atrasada para servir a Deus. Há maneiras objetivas de descobrirmos os dons e talentos, queridos debatedores? O ouvinte tá perguntando maneira objetiva, hein? Não vem como discurso, na maneira objetiva de descobrir os dons e talentos. Há diferença entre fazer o que gosto e aquilo que o Senhor reservou para mim.
Não quero viver com medo e preocupação, é o que diz aqui uma de nossas ouvintes. Com a gente no programa de hoje, o pastor Dejalmir da Cunha. Pastor, seja bem-vindo ao nosso debate 93. Diga, pastor, há maneiras objetivas de descobrirmos os dons e talentos? Bom dia, JR, também os caros debatedores, a turma que está aí no Facebook, o pessoal que está ouvindo, os nossos ouvintes. Eu digo que a gente descobre fazendo, não é? Tem muita gente que quer primeiro saber o que ele faz para poder se dedicar à obra do Senhor. Se coloque à disposição do serviço. Faça aquilo que você sabe fazer. Comece por aquilo que você tem entendimento, daquilo que você se coloca à disposição. Qualquer coisa. Eu digo que o verdadeiro servo, ele começa a aparecer no serviço fazendo aquilo que vier à mão para fazer. Não é assim que a palavra de Deus diz? E assim, vindo à mão para fazer, você vai desenvolver e Deus há de mostrar qual é o seu dom, qual o seu talento, aquilo que você pode desenvolver. O que eu sempre digo é, faça aquilo que você tem prazer de fazer e o faça da melhor forma possível. Pastor Marcos Ebenezer, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. A pergunta é: há maneiras objetivas de descobrirmos os dons e talentos, pastor? Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, um grande abraço e graça e paz para todos. Olha, JR, a maneira é através do exercício, do trabalho, é você conversar com o seu pastor sobre a sua aptidão para o trabalho na obra de Deus. Tem um versículo no Evangelho de João 16:15 que diz assim, 15:16, que não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós. E tem mais, eu vos escolhi, nomeei para que vão e que deem fruto, e que o seu fruto permaneça. Capacitação espiritual. Que fruto é esse que é desenvolvido através do relacionamento? O amor. Você faça tudo que você tiver que fazer na obra de Deus com amor. João fala lá no capítulo 3, versículo 30, que é necessário que ele cresça e que eu diminua, que tudo aquilo que você fizer, que possa aparecer Deus, fazer para a glória de Deus. E você trabalhar naquilo que você ama, que você gosta, que você se sente à vontade, que não é difícil, que tem pessoas que querem trabalhar, mas querem fazer as coisas mais difíceis e que às vezes não tem necessidade. Então é importante você descobrir aquilo que você quer fazer na obra do Senhor, trabalhando, fazendo, desenvolvendo, tendo espírito de equipe e conversando com a sua liderança. Pastora Ana Paula Wimmer, muito bom dia, seja bem-vinda ao debate 93. Pergunta: maneiras objetivas de descobrirmos os dons e talentos? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aqueles que nos assistem pelo Facebook. É uma alegria estar com vocês aqui nesta manhã. E que pergunta interessante dessa nossa ouvinte, né? E existem sim, JR, eu acredito que existem maneiras objetivas, como os irmãos já compartilharam, de serviço, né? Quanto mais você servir, mais você vai se colocar disponível e mais você vai se conhecer, reconhecendo os dons, as habilidades que Deus já te deu e que certamente vão estar de acordo e colaborando para o ministério de serviço que você vai desempenhar na obra do Senhor. Reverendo Hélio Tomás, bom dia, bem-vindo ao programa de hoje. Pastor, quero ouvi-lo sobre esse tema, maneiras objetivas de descobrirmos os dons e talentos. Bom dia, JR, nossos amigos debatedores, nossos ouvintes. Nós já tivemos aqui 3 informações objetivas sobre o que fazer para servir, né? Fazer o que dá prazer, quer dizer, onde está a nossa paixão, fazer com paixão e com o coração, fazer por ser vontade de Deus e não por ser só nossa vontade, né? E fazer para gerar em nós não o prazer de servir, como a partir do resultado do que fazemos, né? Nos motivando e nos fazendo crescer também como pessoa e espiritualmente. Mas a palavra de Deus, ela concluindo, diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. De tudo aquilo que nós nos dispomos a fazer, de várias formas e meios, do que nossos talentos, ou daquilo que Deus determina e vai nos capacitar para isso, ou o que seja, tudo seja feito em primeiro lugar para a honra e glória do nome do Senhor. Muito bem, são 11h12 aqui na 93 FM. Queridos debatedores, alguns de vocês naturalmente devem conhecer aqueles brinquedinhos de encaixe, que encaixem assim direitinho, Lego. Outros devem conhecer o Poli.
Olha lá. Não. Olha lá. Newton Mais, a pessoa se entrega. Eu só fico esperando. Eu não preciso falar nada, é só ficar esperando que a pessoa se entrega. Mas vamos lá. Mas olha, se lembra porque tá a memória boa mesmo. É verdade. Algumas coisas se encaixam perfeitamente, né? Quando a Bíblia fala sobre a unidade orgânica da igreja, e ela fala sobre coisas que se encaixam, são partes do mesmo corpo que ocupam funções diferentes, lugares diferentes, mas realizam a mesma obra. A obra só é realizada porque há esse encaixe de tantas pessoas com essas habilidades. O texto que precede a este, que fala sobre os dons espirituais, capítulo 12 de 1 aos Coríntios, a partir do versículo 4, diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A lista dos dons, para muita gente, é motivo de divergência, separação e afastamento. Vai exatamente no caminho contrário da unidade. A unidade orgânica da igreja é exatamente essa mistura abençoada, esse encaixe completo. Mas muitas discussões sobre esse tema têm afastado as pessoas. Eu não estou aqui para propor uma discussão sobre os dons. Mas ao descobrir o seu dom, está conectado ao serviço que vai ser prestado? Essa é também uma forma objetiva de identificar qual é a área da igreja que Deus quer que eu atue? Posso falar? Por favor. A grande questão aqui, no meu entendimento aqui está nesse verso 7 do capítulo 12. Né? Algumas versões você usou uma versão, revista atualizada. Da revista atualizada, a nova tradução da linguagem hoje, ela fala que é pro bem de todos. Na nova tradução transformadora, ela fala que é concedida os dons pelo Espírito Santo, manifestação para o benefício de todos. Quando a gente pensa na questão do dom, todo dom é concedido pelo Espírito Santo de Deus para que a pessoa seja um instrumento de Deus para a edificação da igreja, para a edificação das outras pessoas. Eu tenho observado como pastor, como líder na casa do Senhor, infelizmente algumas pessoas elas se apropriam desse serviço e desse dom, às vezes até para se autoprojetar. E isso acontece. Seja no louvor, seja em qualquer outra área, na palavra, a pessoa ela se autoprojeta. Quando nós entendemos que todo dom é distribuído pelo Espírito Santo de Deus para edificação de outras pessoas, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele capacita o servo para que ele seja um instrumento de capacitação de outros crentes, para quê? Qual é o fim final? Alcançar o maior número de pessoas para Cristo Jesus. O problema que ocorre muitas vezes é por conta da categorização desses dons. E é por isso que há o debate que o JR ele falou, né? Exatamente. Pessoas que se acham mais importantes porque tem um dom de profecia, um dom de interpretação, ou porque ela fala melhor, ou porque ela toca melhor do que os outros. Irmão, me permite uma parte, quando a gente olha no texto, o que Paulo está escrevendo, inclusive é interessante frisar isso aqui, que quando o apóstolo Paulo escreve os capítulos tanto 12, 13 e 14, ele está falando só sobre os dons espirituais. Esse era o foco. Por quê? Porque a igreja de Corinto, ela estava em um conflito. Porque uns se achavam mais espirituais do que o outro, porque ele tinha determinado dom. E a questão toda aqui era em cima das línguas estranhas. E quando eles então tinham isso muito latente, um querendo ser mais espiritual do que o outro, Paulo fala assim, peraí gente, vocês não estão entendendo isso aqui.
É para edificação de todos, né? Para minha própria edificação. Por isso que ele fala depois no capítulo 14, se você fala em língua, é para sua própria edificação. Então fica em casa, cara, fala você lá no seu quartinho. Porque tudo que é dado pelo Espírito Santo é para abençoar outras vidas, não só a sua própria vida. O apóstolo Paulo, ele vem trazendo um esclarecimento e ele vem estabelecer ordem, né? Sim. A ordem do culto, porque era uma verdadeira bagunça, confusão. Né? Porque ela tinha todos os dons, mas não tinha disciplina. E aí, quando eu volto a falar aqui a respeito da capacitação espiritual, que a capacitação espiritual ela vai gerar em nós a unção. E a unção é o que faz a diferença. A unção ela não emana, mas a unção ela vai te capacitar para o exercício da função do dom que Deus te deu, para que você possa servir ao outro e não a si mesmo. O perigo hoje é das pessoas estarem trabalhando, querendo fazer algo na obra de Deus, mas ela está fazendo por causa do seu orgulho pessoal, por conta da sua própria visibilidade, querendo aparecer mais que o outro. E aí isso acaba gerando um conflito. E Paulo ele vem estabelecendo princípios, normas e as regras para que você possa ter um culto de forma plena, abençoado, todos sendo edificados. Então, e o versículo 6 do mesmo capítulo 12 de Coríntios, que nós citamos aqui com JR, dá resposta a isso. A essa questão de trazer para si a centralidade dos resultados do que se faz, porque ele diz o seguinte: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. Tudo provém dele. Propósito. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, quer dizer, não a nós, não de nós, mas para o Senhor e do Senhor, para que a gente possa para entender a obra, o reino do Senhor. O que é a mordomia na casa do Senhor. Marcela Bastos, continua com a câmera onde você está, só que abre lá, quero que mostre ali a irmã Marilda. Irmã Marilda, nota 10, que prazer em ter você aqui com a gente no Debate 93. Ela está aqui no nosso estúdio, ela está acostumada a ouvir a gente e hoje ela nos dá o privilégio da presença dela aqui entre nós e nos alegra muito com essa presença diferenciada e já recebeu aqui carinho dos debatedores, carinho de todo mundo, né? Que bênção. Marilda, Deus abençoe, minha irmãzinha, Deus te abençoe. Muito bem, pastora Ana Paula, eu trouxe aqui o texto dos dons e perguntei se conhecer os dons facilita o processo para a gente poder exercer, ou seja, à medida que eu reconheço o dom que Deus me deu, o dom que Deus me deu, ele não é meu, o dom é dele, é dom do Espírito, parece que esse, não é esse o endereço ali? Dom do Espírito, não é assim que fala? Dons do Espírito. Se o dom é do Espírito, ele não é meu. Ele me dá esse dom para que ele seja usado por um fim proveitoso. Ou para o bem de todos aí, e de uma forma especial eu vou me sentir como um vaso de barro nas mãos do oleiro, mas um vaso de barro. A glória não pode ser minha porque o dom não é meu. Essa é a lógica, né? Só que eles estão dizendo aí que nem sempre acontece isso, que tem gente que gosta de puxar a glória para ele e tal. Aí isso a gente já sabe que acontece mesmo. Para servir, por exemplo, quando se fala de um dom, vou dar um exemplo aqui de hospitalidade, que era tão importante nesta época aqui do texto bíblico, porque não tinha, as hospedarias eram muito caras, essa dinâmica de acolher as pessoas em casa era a única possibilidade de que o missionário viesse, o apóstolo viesse e trouxesse ali aquela palavra e pudesse abençoar as pessoas. Quando não tem o dom da hospitalidade, essa palavra não chega, porque o camarada precisa ter um lugar para ficar. Quando a pessoa descobre que tem e pode servir assim, ou seja, descobrir que tem um dom da hospitalidade, eu quero abrir a minha casa. Esse processo, essa dinâmica, ela parece uma coisa assim meio simples assim. Eu descobri que tem, eu coloco isso em prática. Descobri que tem, coloco isso em prática. Mas o que está faltando é descobrir qual é o dom, ou quais são os dons, ou os talentos, ou até estudar esse assunto na Bíblia, ou mesmo assim, conversar mais com Deus sobre o assunto, e claro, orientação, conselho, não resta dúvida, mas assim, tá lá, como diziam os antigos, assim, no tete a tete com o Pai. Eu acho que talvez, JR, esteja faltando, assim, esse se colocar mais disponível. Eu acho que a gente vive num tempo onde muitos desses conhecimentos,
eles ainda se restringem ao campo da teoria. As pessoas até querem buscar, até querem servir, mas ficam querendo descobrir o que fazer antes de se colocar disponível. E eu entendo que Deus compartilha esses dons, Deus dá essa capacitação à medida que se faz necessário. Quando você se coloca disponível, o Senhor te capacita. Os dons, eles vão sendo acrescentados para o quê? Para um propósito proveitoso. E qual é o propósito de Deus? É a edificação do corpo. Então, quando você fala tanto de dons quanto de talentos, né? Você está falando de edificação de corpo, você está falando de serviço. Só que as pessoas, às vezes, não entendem que ministério é serviço. Ah, Ana, mas eu não descobri ainda qual é o serviço, o ministério que eu tenho na minha vida. Começa fazendo aquilo que você pode se colocar disponível hoje. Por exemplo, o JR citou a questão da hospitalidade. Pode ser que nesse momento você não tenha a oportunidade de abrir o seu lar, mas certamente haverá alguma área pendente, necessitando de uma prática, de uma hospitalidade, né? A Bíblia fala para a gente não desperdiçar os pequenos começos. Então, assim, tudo isso é um tempo, é uma construção, é um desenvolvimento, é um aperfeiçoamento, porque, assim, até quando falo de dons naturais, nós temos habilidades que o Senhor nos deu. Todos nós temos aptidões natas, né? Uns para canto, outros muitas vezes para o dom do ensino, são coisas que você nasceu com essa habilidade. E aí a decisão é sua, você vai usar isso para honrar o nome do Senhor, servindo no ministério, desse compartilhar dessa obra de Cristo na cruz, porque ministério é isso. São atividades que nós desenvolvemos para colaborar com essa obra do Senhor. Para a irmã ter uma ideia, teve uma irmã que chegou na igreja muito impactada de um trabalho que aconteceu e ela falou: pastor, eu quero trabalhar, o que eu posso fazer? Eu falei: o que você gosta de fazer? Ela disse assim: eu gosto de receber as pessoas na porta da igreja. Falei: então, esse é o seu ministério. Olha, tá havendo uma revolução lá na igreja, que às vezes pessoas entravam e saíam do templo e não eram visitadas, não eram acompanhadas, e hoje essas pessoas estão sendo visitadas, estão sendo contactadas, gente está voltando, inclusive tendo resultados extraordinários. Agora estão promovendo um café uma vez por mês, no domingo da manhã, para receber essas pessoas novas que estão chegando na igreja. Olha o que Deus começou a fazer através de uma pessoa que disse assim: o que eu posso fazer? O que eu gosto de fazer? Olha, nesse momento eu posso servir desta maneira. É claro que Deus pode acrescentar dons a esse ministério dessa irmã. Eu tenho uma dúvida sobre o que eu gosto. Certo? Porque o que eu gosto pode não ser aquilo que eu faço bem. E pode ficar evidente que eu não tenho essa habilidade. Mas eu gosto. Eu gosto de cantar. Você também? Eu gosto de cantar. Cantar é uma coisa maravilhosa. Só que é o seguinte, que foi. Mas não é um dom que o irmão tem. A irmã duas irmãs. As duas irmãs me dando palavra de encorajamento. É isso que acontece. Depois vão ser surpreendidos. Não sabia que ele cantava tão bem. Mas o louvor sobe como aroma, JR. Pode cantar, fica tranquilo. Eu já vi gente que péssimo, cantando péssimo mesmo, mas cantavam com uma paixão tão grande que a galera chorava. Não, mas aí isso não ajudou também, não. Péssimo. Eu fiquei só no péssimo. E o microfone do irmão na hora que o irmão cantava. E tem operador que faz isso. Tem operador de som. Isso é um outro assunto. Tem operador de som. Mas vamos lá, a pessoa vai, ela gosta, entendeu? Gosta de cantar. Ou mesmo ela gosta enfim, tem uma atividade que ela gosta, mas quer ser chefe. Então tem a pessoa que gosta de mandar. E cá entre nós. Para algumas pessoas, mandar um negócio bom. Mas é aquela questão que nós falamos do ego, né? Não, eu tô falando pra vocês estão falando que gosto? Eu fiquei só no que vocês estão falando aqui. Não, pessoa que gosta, tem que achar o que gosta, o que a irmã gosta. Aquilo que ela tem paixão, aí, irmã, gente, olha, pastor, eu gosto mesmo de mandar. É o meu dom. O meu dom é o dom da presidência. É o dom de quem conduz a Maria do Taí. Quem manda bem obedece bem também, né? Não é? Então, como é que a gente ajusta isso? Por exemplo, se tem uma vaga só e tem duas pessoas que gostam. De mandar? Não, de qualquer coisa. De mandar tem muito mais. Tem muito mais. É complicado. Porque o critério do eu gosto é um critério complicado, sabe por quê? Porque eu gosto hoje, amanhã eu não gosto mais. Sim. Então eu tô perguntando para vocês se vou até colocar uma outra palavra aqui para poder, enfim, a gente interagir. Se sentir chamado é diferente de gostar. Gosto muda, as pessoas mudam, né? Elas não gostam da mesma coisa o tempo inteiro, raramente. Mas chamado
eu tenho um chamado para ficar na recepção da igreja, embora essa irmã tenha dito que ela gosta, ela revelou que ela tem um chamado de Deus quando ela age dessa maneira e você vê frutos e diz, meu Deus, essa irmã tem um chamado de Deus, mas Deus pode daqui a pouco tirá-la dessa área e colocá-la numa outra, até porque ela produz muita coisa boa, ela tem um relacionamento saudável, né? Isso acontece. Fala, Márcio. A pessoa pode dizer que tem um chamado, só que nós vamos conhecê-las pelo fruto, né? E o fruto vai dizer se ela pode ou não exercer a função que ela quer. Um exemplo, eu sou músico há mais de 30 anos. Liderei Ministério de Louvor por 20 anos. Não, só pelo tempo. Vamos falar sem fazer muita sintonia. Eu tô falando sério. E assim, eu liderei Ministério. É difícil com ele. Vai lá, conta a benção. Assim, por um bom tempo que eu estive liderando o Louvor, nós tínhamos muitos músicos. E às vezes eu recebia um músico, gostava, um guitarrista. Eu gosto muito de solar, eu estudei bastante, me capacitei muito. Falei, olha, tudo bem, mas aqui eu já tenho um guitarrista solo. Então a gente vai ter que, ou você vai ter que aceitar aquilo que vai ser passado para você. A gente tem uma escala musical, ninguém é mais que ninguém. Nós trabalhamos em função da equipe, do grupo. Se você for somar com um grupo, você vai conseguir o seu espaço. Se você não conseguir somar com um grupo, e essa questão da música é difícil, porque ela passa pela aprovação das pessoas. Você pode ter um baterista que toca muito bem, mas ele toca muito alto. Se tem um baterista que ele é mais educado no seu tocar, a igreja vai ter muito mais disposição e vai ser mais agradável em ouvi-lo. A pastora tá rindo ali, do que outros músicos. Não, exatamente, tem que ter a educação musical. O músico que estuda é formado, ele sabe, tem educação musical. O exemplo da música, assim, é muito fácil da gente observar. Tem outras coisas que são mais difíceis, né? Por exemplo, uma pessoa diz, eu gosto de cozinhar, só não aprendeu ainda. Entendeu? O que ela faz ali, meu Deus, uma gororoba, mas ela gosta. Mas aí quem entra no papel da igreja na capacitação. Então tem coisas assim que a gente percebe facilmente. A gente percebe facilmente assim, ó. Isso aí não tá bom. O irmão não é desse setor aqui. O irmão não tá nessa área. Na área chamado. Não é isso? Então você tem uma característica. Exatamente. A colocação sua é exatamente a pergunta que ele ou ela faz, não sei se é o ouvinte ou a ouvinte. Do microfone, se é ouvinte ou a ouvinte que faz. Ele diz assim, a diferença entre fazer o que gosto e aquilo que o Senhor reservou para mim, né? Então, você pode sim fazer o que gosta, sendo também aquilo que Deus reservou para você. Você pode fazer também aquilo que gosta, não sendo diretamente algo relativo a um ministério específico. E você pode fazer o que não gosta por ser algo reservado por Deus, dado por Deus, porque tem coisas que Deus às vezes nos chama, nos surpreende, mas ele nos capacita ao longo do fazer e do realizar, né? Isso não quer dizer que não seja não colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Mas quando ela faz essa pergunta, vem baseado no que ela coloca anteriormente, né? Nas dúvidas de como é que eu devo fazer algo, como deve ser, quais são os passos, né? E primeiro passo, eu acho que ela deve entender o seguinte, que tudo que ela vier fazer, como nós falamos no início, seja para a glória do Senhor. Segundo passo, orar a Deus, se disponibilizando a servir, pedir a direção de Deus em que área, né, ela estará trabalhando, né? E em terceiro lugar, conversar com o pastor. Porque ele vai apresentar os ministérios da igreja, vai conversar com ela sobre isso que você fez, né? E aí, o que você gosta de fazer? Sim, mas espera aí, de repente, o que ela gosta de fazer pode ser como o JR falou, não é o que eu gosto de cantar, mas você não canta. Então, quer dizer, mas tem coisas que... É nessa conversa que você vai ajustar, e é assim que as coisas acontecem dentro da obra de Deus. Agora eu entendo que chamado está intrinsecamente ligado à paixão. Porque se você não tiver paixão, se você não tiver o coração naquilo ali para fazer... Não, chamado sim é. Chamado é uma coisa que provém de Deus no coração da pessoa. É que nem o princípio básico, é a paixão pelas almas. E a capacitação se eu tenho um dom é para servir ao Senhor, para a glória de Deus, e como disse aqui, a base principal que está aqui em 1 Coríntios 13 é o amor. Agora, então tem que ter paixão. Jeremias, é o seguinte,
Jeremias, você vai ser meu profeta, vai dar ruim, mas você vai firme. Não, eu, hein? Quase que ele falou, Deus me livre. Senhor me livre. Entendeu? Quase que ele falou, o Senhor me livre, né? Não, mas ele chega e diz assim, aí Deus fala pra ele, diz, não pode uma criança e tudo, e Deus diz, não, cara, você vai. Pra onde eu te mandar, você irá. O que eu te disser pra falar, você falará. O chamado, ele ordena a nossa vida. Ele pega o nosso gosto e muda o nosso gosto. De repente você disse, eu não gostava de fazer isso. E agora? Agora eu tô amando fazer isso. Outra coisa. Não, então o chamado de Deus, ele pode trazer às pessoas um senso de realização incomparável. Incomparável. Sabe por quê? Quando você tem chamado e está exercendo o chamado, fica em paz. A pessoa pode tomar seu lugar, o pessoal pode te empurrar para ficar mais para trás. Você não está preocupado com holofote, você não está preocupado com reconhecimento, com parabéns. Talvez esse seja um bom termômetro. O chamado de Deus. Um pastor amigo meu disse que existe o pastor chamado e o chamado pastor, né? Exatamente. Isso vale para tudo, vai para todo mundo, né? Então, se Deus deu a você um chamado, Deus vai falar com mais alguém. Não é só você que vai saber, não. E aí alguém diz que tem 3 fontes principais. Você, né? Deus está falando com você. Deus vai falar com a sua, já tá até ligando. Quer falar com você. É pra mim? É pra quem? É pra mim? Pra quem que é? A promoção. O Vidal. É pra você. O Vidal, assim, tem uma escala, né? Aí ele tá agora lá na Full Pneus. E aí parece que a escolha pra dizer que locutor queria é o locutor que tá full de pneus. Ele já tava aqui, o Vidal, vocês estão ouvindo? Vai ouvir dizer. Mas pera, deixa eu terminar meu raciocínio aqui, peraí, vai botar a promoção agora? Tem 3 fontes, a primeira fonte, Deus fala com você. É verdade. A segunda fonte, Deus fala com a liderança. A terceira fonte, Deus fala com a igreja. Então existe um reconhecimento da comunidade, dizer assim, olha que bênção que esse irmão é, que bênção que essa irmã é, e não tem serviço menor ou maior, mas veja bem, às vezes a pessoa diz, não, eu gosto aqui, eu não gosto dos holofotes, eu quero ficar nos bastidores, eu quero ficar aqui, mas é vaidade. Quem sabe é Deus, hein? Quem sabe é Deus. Muito bem, debatedores, muito obrigado, viu? Vocês são maravilhosos. Não encerrou não, mas eu quero agradecer já a presença de vocês aqui entre nós. Encerra o Face? Pois não, sim senhora. Vamos encerrar aqui a transmissão do Face. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui na transmissão do Facebook da 93 FM. Nós voltaremos amanhã logo na abertura, você já entendeu, logo na abertura com a nossa live e prosseguimos transmitindo o debate através aqui do aplicativo da 93, do nosso site da 93 e claro, da nossa sintonia em 93,3 MHz. Estamos juntos no Debate 93. Mandar um abraço aqui para Elian Calisto de Freitas, ela escuta o Debate 93 todos os dias, é a esposa querida do Israel, meu querido amigo Israel da Nova Igreja. Elian Calisto, Deus te abençoe, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, que Deus te abençoe cada dia mais e mais em nome de Jesus. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ô Marcela, quem é que tá no ar aqui, Marcela? É o quem? Você falou pra ele o que disseram? Não. Você falou o que disseram dele aí? Ué, não era pra falar? Não foi o que você falou? Vidal, eu acho um absurdo o que as pessoas falam. O que, JR? O pessoal falando, negócio de locutor que tá full de pneus. Que maldade, rapaz, que maldade. Eu também sou contra, Vidal. Logo ele que tá tão magrinho já. Ele tá magro? Sim, senhor. Mas não é ele que negócio daquela fruta que nós falamos aquele dia? Não, ele vem com a fruta, ele tá magrinho. Mas não é comendo fruta, bebendo água. Não é negócio da jaca? Ele, não é nada, pô. Faz o programa. Você fica quantas horas no ar, Vidal? 3, né?
3 horas. Em 3 horinhas, uma jaquinha gostosinha. A jaquinha, um biscoitinho doce de recheado. Fala, Vidal, até dá bom, meu irmão? É pra falar o quê, Marcelo? Ele vai falar com você da promoção, garoto. Então fala, Vidal. Meu amigo J.R. Vargas, nós estamos aqui em Comendador Soares, Morro Agudo, né? A gente está aqui em frente à Caixa Econômica Federal, em frente à Advec Vitória em Cristo, no estacionamento dos amigos. A gente colocou o carro aqui que não pode parar, então você faz o seguinte, corre pra cá, vem aqui pra Morro Agudo, né? E a gente está aqui com promoção para você do show de prêmios da 93 FM. A gente vai ficar um tempinho aqui. Aí tem adesivo, tem squeeze. Os 5 primeiros que chegarem ganham presentes. E os outros ganham o cupom premiado para concorrer a um alinhamento e balanceamento na Full Pneus, onde a gente passou ainda há pouco. Muita gente foi lá na promoção. E aqui em Morro Agudo não vai ser diferente, já que o carro já estava passando e as pessoas já pedindo aqui prêmios, né? Mas agora a gente está parado, tá? Em frente à Caixa Econômica e a Advec, a Vitória em Cristo, no estacionamento. O carro está dentro do estacionamento com a van. Eu, Fabi e Gensimar, esperando vocês aqui no show de prêmios da 93 FM, JR. Vidal, esses dias aí, quando a Claudinha tava, onde que ela tava, Marcelo? Claudinha tava em Irajá, em Madureira. Irajá. Madureira, Irajá, né? Aí teve assim, a dancinha da Claudinha. O passinho da Claudinha. É o passinho, que eu mudei pra poder rimar. Mas é o passinho. Você tá oferecendo o que, Vidal? Aqui hoje a gente tem squeeze, não, CD, DVD. Não. O quê? É isso. Dança? Alguma coisa ainda Ô, JR, eu não tô magrinho como a Marcela falou. Eu acho que tem que ter, senão a barriga vai aparecer muito se eu dançar. Vai virar gif, vai virar um monte de meme aí, não dá não, JR. Vai ser uma estrela, meu irmão. Vidal, obrigado, meu querido. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe muito, você é uma bênção. Repita aí o endereço. O endereço aqui, em frente à Vitória em Cristo, Advec, em frente à Caixa Econômica, no estacionamento dos amigos. Você entra aqui, a gente está aqui parado com a van da 93. Daqui, JR, só para lembrar, a gente depois vai para perto da Unig e depois vai para Posse com o Alexandre Teixeira. Maravilha. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe. Outro, meu amigo. Amém. Você também. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. JR. Esse tema já deu o que falar ali antes do programa começar, porque uma pesquisa foi feita pela US Foods e aponta que 28% dos entregadores experimentam a comida, entregadores de comida, experimentam a comida antes de chegar no endereço final. Para saber se tá correto o pedido. Se tá quentinho, o pedido se tá correto. Ué, entendeu? Tá conferindo, né? Ali, tá dando um confere. Só que esse negócio, pelo menos, é o que acontece nos Estados Unidos, onde foi feito o estudo. No Brasil não tem isso. E ainda dá para piorar um pouquinho mais, porque 50% dos entregadores admitiram que tem vontade, assim, de roubar um pedacinho da comida que eles estão levando. Tá? Os resultados acabam indo de encontro com a reclamação aí dos clientes, porque 21% dos clientes suspeitam que algum entregador tenha dado aquela beliscadinha no prato deles. Como assim? Deve abrir lá e achar pouca comida. Vai me dizer que você nunca pediu uma coisa, não vou falar quando eu falei da pizza portuguesa, você ficou traumatizado. Mas vai me dizer que quando chegou alguma coisa vamos explicar, porque você falou que eu não como pizza portuguesa, não, eu não como. Você não come pizza portuguesa em restaurante que não é especialista em pizza, porque faz um restor de ontem. Óbvio, você tem dúvida? E o tal do arroz... como é que é? Colorido, a grega, eu também não como não. Mas isso é preconceito com a pizza portuguesa. O que você tem contra os portugueses? Pizza de estrogonofe, tá doido? O que você tem contra os portugueses? Não tenho nada, ao contrário, tia Rosa, tio Felipe, Alessandro, um beijo pra vocês, amo vocês. Não tô te entendendo. Tenho nada. E aí é o seguinte, segundo essa pesquisa aí, os clientes gostariam que os restaurantes utilizassem protetores contra violação. E aí já pergunto... Muitos restaurantes já usam. Não sei se se o cara for esperto, dá pra abrir direitinho e colocar no lugar. Não, mas é selo. Não sei onde eu penso não. É fácil tirar. É mesmo? Cola. E assim, o cara compra o rolo, o cara pega o rolo, ele tira, pega um pedaço. Outra vez. Essa pizza, você tem que ligar pra pedir a pizza, quantas fatias tem?
Pra saber, porque senão ela dá reorganizou, essa né? pizza meio soltinha, o cara tirou só um filetezinho de pizza ali, mas não faz isso não faz. Bom, eu repito, aqui no Brasil a gente não sabe se acontece porque não tem essa pesquisa ainda aqui pro nosso lado. Mas o ouvinte pode falar, o ouvinte fala com a gente pelo nosso WhatsApp. Gente, tiraram o número do WhatsApp? Tá ali do teu lado esquerdo. Fica torto? 968038319 968038319. Se o ouvinte já teve essa experiência de receber uma comida em casa e vê-la diminuída. Isso. Talvez, aquela batata frita que você achou que tinha mais, era isso que eu ia falar. Em razão da fome. Vem um cadinho mas menos. É um ato de misericórdia. Pra não engordar tanto. Compartilhar. Então, aí a gente lembra que quem cresceu na escola bíblica dominical, lá na salinha, cantava aquela música, cuidado, olhinho com que vê, né? Pode cantar. Mãozinha não, com que toca, pezinho onde pisa, porque o Salvador do céu doida pra cantar. está olhando pra você. Cuidado. Como diz a minha amiga Ana Paula, sobe como um aroma, graças a Deus. Que se subisse como nota, eu tava lascada. A Ana Paula é muito crítica. Ana Paula, daqui a pouco ela vai trazer pra mim uma palavra de encorajamento. Eu aqui na expectativa de ter um apoio pra cantar, eu fui desestimulado. Mas eu sou persistente. Então, a partir dessa musiquinha que a gente canta lá na escola bíblica quando é pequenininho, a gente pergunta como resistir à tentação de agir de modo errado pelo fato, assim, de achar que ninguém está vendo. E aí a gente lembra de Hebreus 4:13, que diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ô, Marcela, ouvinte. Já estão falando, JR. né? O entregador sabe disso? Eu já pensei nesse versículo como JR, isso acontece em São Gonçalo. Olha aí. Eu sou. JR, eu tenho amigos entregadores que falam que fazem isso. Viu? E ela dá o nome aqui, eu não vou dar o seu nome. Não. Senão você vai ver o que vai acontecer com você na próxima entrega. Vamos lá, ouvinte, e manda pra gente por texto, tá bom, ouvinte? Manda a sua opinião sobre esse assunto por texto. Queridos debatedores, o assunto não é a entrega da pizza, mas naturalmente passa por ela como um exemplo. Ela fica mais aqui no campo do, meu Deus, o que a gente faz que outros não veem, que se outros vissem nós não faríamos. Um servo de Deus não faz uma coisa dessa, ou não deveria, né? Então, quando a gente olha aqui por esse aspecto, é aquela questão do servo de Deus, tendo a consciência cristã, né? Quantos entregadores nós temos aí, servos de Deus, e a gente está olhando aqui nesse campo, eu creio que até aquele que não é servo de Deus tem a questão do senso ético, né? De saber que aquilo não se deve fazer, não é o correto. Inclusive, até se for descoberto, cabe até um processo. Isso é uma coisa muito séria. Não é? Isso aí entra em vários âmbitos aí que a gente pode até se aprofundar nisso, mas no caso aqui a gente está falando dentro de um programa onde a gente fala sobre servos de Deus, e o meu entendimento é que um servo de Deus comprometido com a palavra de Deus eu não deveria fazer, não é? Isso é uma coisa bem complexa, mas que infelizmente é uma realidade que acontece. Nós estávamos até discutindo sobre isso aqui antes, lá na salinha, né? E dizendo que se isso está acontecendo nos Estados Unidos, imagina no Brasil, né? Eu acho que a gente às vezes se preocupa muito com aquilo que o outro vê. Independente do outro ver ou do outro não ver, como a Marcela estava quase cantando aqui, a gente, sendo cristãos, a gente precisa entender que quem está olhando para nós o tempo inteiro é o Senhor. Essa consciência. Que o Espírito Santo habita em nós. Sim. E isso, né, não nos leva a não ter muitas vezes vontade de fazer coisas que não deveríamos fazer. Mas por termos essa consciência de que tudo aquilo que fazemos devemos fazer para a glória do nome do nosso Senhor, nós precisamos, né, aprender a apresentar essas vontades, esses sentimentos a Deus. Falar: Deus, me livra de praticar tal ato, me livra de praticar tal ação. Não porque o outro vai ver, mas porque eu, como serva do Senhor, né, escolho agradar ao meu Deus. Sim. Né? Passa também pela questão de quando a pessoa entra num estabelecimento comercial e abre um pacote de algum biscoito, algum outro item, come, deixa ele aberto lá e leva. Sim. Uma vez a minha filha, a gente estava no mercado e a gente cometeu o erro de entrar no mercado com criança e ela queria comer um biscoito. Pai, eu acabei de comer o biscoito, e agora? Eu falei: agora você vai deixar a embalagem aqui, que pra tem que ser pago por isso. E alguém fala assim: mas não tem ninguém vendo. Eu falei: não, a gente tem que olhar para cima. Não é olhar para os lados. Exatamente, não é para quem está vendo. Exatamente, tem que olhar para cima. E às vezes até alguns falam para nós, quando tem
Porque quando um produto está muito caro, o estabelecimento ele tem que trazer um outro produto de uma marca diferente num valor mais em conta, porque disse que o alvo principal é o consumidor. E às vezes você não sabe da qualidade. Eu falo com a minha esposa, falei, a gente compra um e come. Se gostar, depois a gente volta aqui e compra mais. Entendi, mas eu tenho assim, parece que a consciência que as pessoas têm, isso não é só para isso, não, é para tudo. Até mesmo na questão do pecado. Até mesmo quando vai lá um namoradinho com a namoradinha lá pro cantinho escuro lá, e eu falo sempre isso, parece que não tem a consciência de que Deus está ali. Deus vê tudo, Deus está presente. Se eu tenho o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo, ele está ali. Mas me dá uma impressão de que as pessoas não têm consciência disso. Não é? Então, quando a pessoa ela peca, ela erra, quando ela faz esse tipo de coisa, ela não tem a concepção, parece que não entende que Deus está vendo ali, Deus está presente, está consciente do que está acontecendo. Eu vejo que existe uma questão cultural muito forte nisso, porque tem uma música antiga, né, que dizia o seguinte, né, eu certamente não vou cantar, mas ela dizia o seguinte, que malandro é malandro, mané é mané. Né? Por que isso? Né? Também um ditado que diz, todo dia acorda um esperto e um bobão, para não dizer outra palavra. Todo dia. Né? Então, por quê? Porque, na verdade, nós vivemos de uma cultura onde o engano, esse jeitinho brasileiro, ele é muito pejorativo. Não é a questão da criatividade. Não está voltado à criatividade, está voltado ao jeitinho, à forma de burlar de alguma coisa. Você vai na feira, isso é antigo. Você vai na feira, tá lá a bandeja, a banca de laranja, né? E tem lá uma laranjinha cortadinha. Não, olha aqui, experimenta. Aquela é doce. Aquela o cara sabe que é doce, bota você experimentar. É doce, me dá uma dúzia. Chega em casa, a laranja é azeda. Né? Mas azedou no caminho. Azedou no caminho, pode ser. Então, tudo é um jeito, uma forma de enganar. Isso está nas organizações, na mente individual das pessoas, independente do que elas façam, mas no que elas vêm a fazer tem sempre uma forma de se beneficiar, trazendo um engano, né? Para que o outro não perceba, não descubra que ele está comprando, adquirindo uma coisa que 100% não é aquilo. Isso acontece muito. Isso é cultural, mas eu nunca tinha ouvido alguém contar, e no caso eu não ouvi, eu li, a pessoa comprou um X-Egg, certo? X-Egg. X, queijo, egg, ovo. Só não sabia que era de codorna. A pessoa comprou um X-Egg, na verdade é um X-Egg tudo. E aí, quando chegou lá o X-Egg, o egg era de codorna. Mas enfim, não deixa de ser egg, né? Não definiu que egg que é, falou que é esse egg. Outro ouvinte, JR, eu já senti falta das azeitonas na minha pizza. Olha bem o nível de cuidado e zelo. Ela tinha até os buraquinhos de onde tiraram a pizza. De onde tiraram as azeitonas. A azeitona. A verdade é isso, tiraram a azeitona da pizza. Tiraram a pizza da azeitona. Eu comprei pizza de calabresa, chegou só com uma rodela no meio. Mas era decoração, não era não? Aí eu liguei de volta e reclamei, e aí chegou outra cheia de calabresa. Agora o outro ouvinte aqui ligou para confessar os pecados. Tá achando que aqui é confessionário. Tá Deus falando. Vai conversar com Deus, meu irmão. Eu só vou ler aqui. Tudo começa com arrependimento. Quando eu tinha 12 anos, ele diz, não diz quanto tem agora, 12,5, 13, não, ele tem mais, pela voz tem mais. Bom, dá o nome dele, eu não vou falar teu nome, cara. Eu sou entregador de uma pensão e eu confesso que eu nunca fiz isso hoje. Ele tá contando que eu nunca fez isso hoje. Agora, o outro ouvinte tá contando que fez muito isso, que ele era entregador de quentinha. E aí ele tirava um pedacinho da carne, e a foto, manda a foto aqui, no pedacinho da carne e a sobremesa. Aí ele papava só um pedacinho da carne e um pedacinho da sobremesa. Quando ele era entregador de uma pensão, minha patroa pediu uma marmita para mim, fui buscar onde deixaram no local onde ela trabalha. Quando ela abria minha marmita,
Tava faltando quase tudo e tava toda mexida. E ela é do Espírito Santo. Mas, ouvinte, você que é do Espírito Santo sabe que lá a gente ficou muito mexido. É que não foi isso a ideia? Já misturou? Não, Marco? Feijão com arroz? Olha, quanta gente contando. Minha amiga tem um delivery de quentinha, ela me informou que as entregas estavam chegando com menos carne do que ela tinha mandado. Ela achou a solução colocando durex fora da quentinha. Demora 3 dias pra abrir, né? Mas fora isso, funcionou, é um negócio. E vai cobrar pelo durex. JR, eu tô olhando pra pastora Ana aqui, eu tô chegando à conclusão que ela nunca mais vai comer. Eu não vou pedir mais nada. Não, mas não tem nada a ver. Não, isso aí é bom. Tô preocupada. E Marcelo, é bom esclarecer, porque tem muita gente acompanhando a gente que vive disso, né? É verdade. No sentido de ser o seguinte, existem aqueles que são... E que é honesto. Aliás, eu acho que essa é uma ótima oportunidade para aparecerem aqueles que prestam um serviço de qualidade. Justamente. Porque alimento é algo assim muito especial, que a gente casa com tempero, né? Casa com um jeito que a pessoa fala assim, gostei desse jeito aqui, ou é uma pizza de uma pizzaria que você conhece e tudo mais, mas a entrega é muito importante. Então, quem é proprietário deve zelar. E esse selinho, ele é possível, tem vários lugares que usam. Sim. Quando eu vi a pesquisa, eu até me surpreendi, porque eu nunca passei por uma experiência ruim com entrega. Né? Então, louvado seja Deus pelas pessoas que me entregaram as coisas até hoje, né? Agora, nunca senti falta de nada. É interessante quando a gente está falando aqui sobre essa questão até do servo de Deus, é questão de qualidade. A gente falou aqui desde o início que tudo que o servo de Deus faz é para quê? Para a glória de Deus. Ele tem que fazer tudo com excelência, até no seu serviço. Então, se ele faz com excelência, isso será visto, com certeza. Muito bem, aqui ouvinte dizendo, JR, eu trabalho com salgadinho para festa, sabe? Aí quando eu tô fritando, as pessoas aqui em casa, não vou citar nomes, tá, JR? Elas pedem pra pegar só um, que ninguém vai contar. Eu vou começar a contar. Tira do quantitativo encomendado? Tem 100 salgados, ele veio 99. 100. 98. Entendi. Mas fala o seguinte, aí ouvinte aqui, ó, como é diferente, ele diz assim, Deus está vendo e a minha consciência Glória também. Glória a Deus, amada. Não é uma benção? Amém, isso aí. Agora tem um ouvinte aqui que fez um negócio que eu não sei o que é isso, eu queria que vocês me ajudassem. Meu filho comprou barata de pote, o que é isso? Barata de pote. É o que tá escrito aqui. Deve ser bolo de pote. Não, tá escrito barata de pote. Mas é o corretor. É bolo de pote. Não, peraí, barata e bolo não combinam. Pode ser batata. Batata eu até acredito. Agora, barata, é bolo de pote? Existe alguma coisa disso? Batata de pote eu nunca vi. Aqui, ó, batata, aqui, viu, ó? Tá vendo? Sabia. Quando chegou em casa... Essa daí já veio com barata, essa batata. Foi o que eu achei, foi o que eu achei. O lacre estava aberto e estava com menos de meio pote. Tem que ir lá e reclamar. Tem que manifestar, ué. É isso aí. Né? Que mostra como tem gente contando histórias assim, viu? Graças a Deus, nunca mexeram na minha comida. Só falta a frasinha assim, que eu saiba. Aqui o ouvinte tá dando aqui, a pizzaria tal, já vem com selo, lacrada. Às vezes os entregadores faz uma refeição, tão com fome. Ué, mas é isso? Meu marido vendia empadinha aos 14 anos e hoje com 39 conta que apanhava muito por ter comido e não voltava com dinheiro. Meu Deus, JR, pedi um trio de lanches e as batatas não vieram. Liguei para reclamar e a telefonista disse que a batata foi sim. Foi-se embora. Né? Foi-se embora. Foi pra longe. Pedi um galeto e veio faltando as asas. Não precisava voar, né? Ei, Marcelo, o que faz aqui? Lembrou até uma piadinha antiga aí. Lembra dessa, sério? Milagre não pode? Lembra não? Milagre não pode. Ai, meu Deus do céu. Não, e olha, eu acho que tudo isso aí é voltado ao fornecedor. Mas e o cliente? Que vai no self-service e pode comer lá à vontade, sendo que 2 pedaços de carne. Ele pega 3 quartos, 4, bota primeiro e enche de salada em cima e o proprietário não vê, só vê a salada encobriu e aí tá lá 4 pedaços. Gente, então tem várias formas de... A questão do refil. O refil é por pessoa. Aí o cara pega um refil para uma pessoa e divide com 3.
não tá certo, não é o ético, não é o correto. Vocês estão me assustando, hein? Eu também tô assustada. JR, olha, meu esposo levou marmita e só tinha pedra. Que isso? Aí já é zoação É falta de fé. Transforma essas pedras em pães. Isso é tentação, minha irmã. Corre disso. É fazer prova da fé, pô. Pelo amor de Deus. De tudo, né? Olha, já pediram um sanduíche com anéis de cebola e mandaram aquele biscoitinho cebolitos. Ai, meu Deus do céu, eu tive essa experiência, cada um conta a sua história, que a outra tá vindo com pneu, mas pneu não, o negócio é que é comida, não é comida, Marcelo? A não ser que a comida gera pneu. Leia, Marcelo, leia. Lê lá. JR, pedimos um camarão no alho e óleo. Olha, poxa, pediu bem. Pediste bem. E achei muito pouco a quantidade que veio, mas aí você viu? Um camarão importado, um camarão que fala línguas, né? um óleo ungido, alguma coisa assim, que às vezes fica um pouco mais caro. Isso aí é coisa de doido. Muito bem, aqui vários outros ouvintes, quando compartilham conosco aqui, quero agradecer, e uma delas termina dizendo: vou comer só em casa. Não é isso, não. Quando esse tema veio, não veio para isso, né? Pelo contrário, veio para valorizar as boas empresas, bons profissionais que trabalham direitinho, que fazem a coisa bonita, entendeu? Então aqui aos entregadores, um abraço aqui, porque eles fazem um trabalho muito pesado. Eu fico imaginando sempre quem tá com fome, a pessoa tá com a fome, leva uma pizza cheirosa, aí a pessoa mal abre a porta, não dá nem atenção, não conversa, entendeu? Não, né? Também o cara às vezes tá esperando chamar para jantar, né? Não é o caso também, não vamos exagerar, mas é necessário que haja esse cuidado todo. Então eu quero agradecer a palavra dos nossos queridos debatedores e ouvinte dizendo que tá em Boston lá, Marcela, tá em Boston morrendo de rir. Aí também tem, hein? Fica de graça, não. A pesquisa é daí. A pesquisa é daí. Aí, a pesquisa é lá. Adriana, a pesquisa é aí, tá, Adriana? A pesquisa é aí. Você aproveita que você tá no verão e abre o teu olho, Adriana. Tá certo? Porque nós aqui estamos protegidos. Agora vocês aí, Vamos encerrar, Marcela? Grande cidade de Boston. Que povo bom, hein? Que povo bom, o povo de Boston. Os brasileiros que estão em Boston são tops. Eu quero agradecer a audiência que eles nos dão diretamente de Boston. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores. Pastor Djalmir da Cunha, obrigado, um abraço, meu irmão. Abração, JR, quero mandar um abraço pra Bia, que tá lá em Caxias com a mamãe, a vovó lá, um abraço pra vocês. Pastor Esli tá comigo e domingo agora é aniversário da Igreja Batista Central em Bom Sucesso. Um abração pra Igreja Batista Central. Falar pro senhor mandar um abraço, então já tá encaminhado esse abraço. Quantos anos a igreja tá fazendo? Nós estamos chegando a 63 anos. Sei, o senhor tão novo, não parece, hein? Só tá de parabéns, pastorzão, só tá de parabéns. Pastora Ana Paula Vime, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, leva um abraço para todos, por favor, pastora. Muito obrigada pela oportunidade. Queria mandar um abraço também para os meus queridos irmãos da Igreja Missionária Evangélica Maranata, que estão nos ouvindo nessa manhã. Mandar um abraço também para o meu esposo, pastor Patrick, que também está me ouvindo. E agradecer pela oportunidade e por sempre ser tão bem recebida nessa rádio tão querida. Você é bem-vinda, pastora. Reverendo Hélio Tomás, leva um abraço para a Segunda Igreja do Nazareno em Nilópolis. Obrigado, JR. Transmito sim e dou o meu abraço a todos os membros da nossa igreja. Também um beijo para minha esposa, pastora Ana Paula. Maravilha, muito obrigado, pastor Marcos Ebenezer. Leva um abraço para a Assembleia de Deus de Bangu, pastor. Muito obrigado, JR. Assembleia de Deus de Bangu, que na semana que vem começa a nossa festividade do Coral Lírio de Sião. É esse que o senhor canta lá? É esse que o senhor faz a regência? Eu ajudava a tocar, não sou maestro, não é o meu chamado. Não, o senhor falou tanta coisa aí que eu achei que o senhor fosse. De maneira alguma, eu sabia que ele eu preferia, passar. Ao invés de cantar, eu preferia reger. Olha, vai durar um mês. Porque o regente não faz muita coisa. Mas o regente pode cantar. O regente, não, o regente fica ali, levanta o braço para um lado, o braço pro outro. Entendeu? O regente fica ali, você fica impressionado. Tem uns que ficam suando, né, rapaz? Tem outros que estão.
Vai. Então eu quero deixar aqui o meu abraço para todos. Tô esperando o senhor terminar, pastor. Eu mandar um abraço para o Tiago, motorista de aplicativo, que ele me pediu oração, que está afastado da igreja. Ele disse que está ouvindo o debate. Falei, vou deixar um abraço para você. A gente vai estar orando por você, pela sua família, para que o Senhor te dê força para você voltar para os caminhos dele. Deixar um abraço também para o meu amigo pastor Luiz Cláudio, sua esposa Andréia, para minha esposa, para o Elianai, e para minha mãe missionária, irmã pequena, que está sempre ligada aqui no debate. Gosta muito de você, JR, da Marcela. Mandou um abração para Marcela. Irmã pequena, um beijo. Beijão para ela. Marcela, aqui, ouvinte do pneu aqui, que ele foi levar o pneu numa loja aí que tava com problema e a pessoa falou que não tava com problema, tava com furo. Você sabia que tem pneu que vem de fábrica com defeito? Eu já tive muita coisa. Tive 2 carros incendiados, o pessoal falou assim, para de orar no carro. 2 carros pegaram fogo, 2. Enfim, agora já passou. Agora tem oportunidade para outros. Deus distribua essa oportunidade para outros queridos e amados irmãos. Muito bem, agradecendo, Marcela, o carinho dos nossos ouvintes. Quanta gente boa participando conosco no programa de hoje e os nossos queridos aniversariantes. Vamos lá, os pastores. Hoje é aniversário do pastor Eliezer Sena Quirino, da Igreja Batista de Laranjeiras. O pastor Vladimir Gustavo, da Igreja Evangélica Ministério Pison, lá em Nilópolis. Também é aniversário do pastor Martinho Lutero, da Igreja Nova Vida da Tijuca. Pastor Jefferson Matos, da Assembleia de Deus Profetizando as Nações em Duque de Caxias. Pastor Carlos César da Silva, da Assembleia de Deus Ministério Luz para Todos os Povos, lá em São João de Miriti. Hoje também é aniversário do pastor Eilo Corado, da Igreja Casa da Bênção, em Quintino. Pastor Josuel de Ângelo, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, em Saracuruna. Aniversário do pastor Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia, ali em Sulacap. Do pastor Gilmar Rodrigues, da Assembleia de Deus Nova Cananéia, em Gramacho, lá em Duque de Caxias. Pastor Vitor Couto, da Comunidade Evangélica Projeto Discipular, em São João de Miriti. Hoje também é aniversário da Eniliane, ela que é a esposa do pastor Vanderlei do Nascimento, da Igreja Presbiteriana de Belfor Roxo, nosso querido debatedor. Hoje é aniversário de 65 anos da Segunda Igreja Batista de Macaé e aniversário de 123 anos de Bauru, JR. Bauru. Falamos tanto de comida. Bauru é um sanduíche maravilhoso. Bauru, pelo amor de Deus, me deu fome agora. Olha aí. Marcela, tem um ouvinte nosso aqui que eu não estou entendendo a fala dele. Vou pedir a sua ajuda. JR, eu não faria seguro para os seus carros. É porque você dá prejuízo. Ô, engraçado. Ô, engraçado. Dá prejuízo, tá vendo, né? Tá muito engraçado. Já passou a fase do carro incendiado. Muito bem, Marcela. Mais alguma coisa, Marcela? Somente isso. Vou pedir desculpa aos nossos ouvintes aí pelo resfriado. A gente fica meio assim, com a voz assim, meio desanimado. Quero agradecer o carinho dos nossos. E vem aí o Apocalipse, né, Marcela? Você tá onde? Que microfone você tá? Vamos lá. 3, vai lá. Me desligou. Vem aí o Apocalipse, deixa eu ver a data certa, se é 21 ou 22. Nós vamos avisar em breve aí. Muito bem. Gilberto Ribeiro adora essa música. O Gilberto gosta, ó. Estou escrito no livro da vida. Lá com ele vou reinar. O Gilberto fica ouvindo direto aqui, daqui a pouco a gente sai do programa. Ele gosta, rapaz. Ele gosta do comecinho, ó. Muito bem, vem aí o nosso querido Gilberto Ribeiro com a nossa Caravana 93 aqui nessa Família 93, que é um privilégio grande receber você aqui com a gente, formar conosco essa família tão especial. Nós vamos agradecer a Deus pelos temas que nós conversamos hoje, orar, pedindo a graça de Deus, a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Continuamos a orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, orando também pelos aniversariantes que participam conosco, os nomes que nós recebemos, famílias queridas que se unem a nós hoje para agradecer. Pai querido, nós te damos graças pela oportunidade, o privilégio de usar aqui, ó Pai, essa rádio e de poder falar das coisas concernentes ao teu reino. E nesse momento tão especial, clamar a ti, ó Pai, por cada vida que está ouvindo esse programa. Ó Deus, quantos que estão nos hospitais, quantos que estão passando momentos tão difíceis, que eles possam crer, Pai, que o Senhor está no controle e cuida de cada um deles.
Ó Deus, nós pedimos por esses aniversariantes que aqui foram apresentados, as igrejas aniversariantes. Ó Pai, muito obrigado pelas agências, ó Pai, que tem transmitido a tua palavra, Segunda de Macaé, Central Bom Sucesso, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado por cada ministério, abençoe cada um deles. Pai, nós também entregamos nas tuas mãos a vida do Tiago, ó Deus, que o pastor Marcos aqui apresentou, esse motorista de Uber, que ele, neste momento, ouvindo esse programa, ele possa se render aos teus pés e dizer: Senhor, me lanço aos teus pés. Trabalha na vida dele, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado para cada um aqui, ó Deus, pelo teu cuidado a cada ouvinte neste momento. Em Cristo Jesus é que oramos hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.